Os deputados federais aprovaram nesta quinta-feira, por 337 votos a 73, emenda à proposta de reforma política que reduz de 21 para 18 anos a idade mínima para ingresso na Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. Os parlamentares federais também aprovaram a proposta que altera a idade mínima para senadores e governadores. Passa a ser de 29 anos. Porém, os deputados federais rejeitaram a proposta que propunha o sim da obrigatoriedade do voto. E se o voto não fosse obrigatório, a senhora participaria das eleições? Não. E você, iria às urnas? Não. Não. Por que não? Por que não? A gente vota, não muda nada. Não, não votaria. Por que não? Porque só entra bandido lá. Uma pesquisa nacional realizada há 2 anos mostrou que 61% dos brasileiros são contrários ao voto obrigatório. Os entrevistados em praça pública foram unânimes nas respostas. Infelizmente, eu não acredito mais no nosso país muito. Então, assim, eu não participaria. Porque eu acho que não existe mais mudança. A gente estava até conversando muito, a gente conversa muito sobre isso, a gente escuta falar muito sobre corrupção e a gente não vê solução. Parece que muda político, muda partido e a coisa continua a mesma, entendeu? E a Câmara dos Deputados conhece essa realidade. Tanto que a maioria dos parlamentares rejeitou a proposta de voto facultativo, ou seja, vota se quiser. E mantiveram o voto obrigatório para todos os brasileiros com idade entre 18 e 70 anos. A classe política, ela se vê a cada eleição que passa desvinculada do eleitor. Então, digamos que ainda que exista a obrigatoriedade, ainda que exista uma proibição na Constituição de tirar isso da regra do jogo, na prática isso já vem acontecendo. Por quê? Se a gente pegar o resultado, por exemplo, da eleição para o Senado aqui em Mato Grosso em 2014, se você somar quem deixou de comparecer e se você cotejar, fazer a comparação com os votos do eleito, mais gente deixou de votar do que a quantia de pessoas que votou no senador eleito por Mato Grosso. Logo, já temos uma, entre aspas, desistência do eleitor de participar do processo eleitoral. Isso, evidente, culpa do comportamento péssimo da classe política. Pelo texto aprovado, o presidente, governadores, deputados federais e estaduais eleitos em 2018 terão mandatos de 4 anos. Já os senadores, 9 anos. Os prefeitos eleitos em 2016 ainda terão mandatos de 4 anos. A partir das eleições de 2020 e 2022, mandatos executivos e legislativos serão de 5 anos. Na avaliação desta cientista política, há temas bem mais relevantes na reforma e ainda não foram votados. Já que a gente tem uma reforma política que passa inclusive sobre o financiamento privado de campanha, nós temos questões das listas, proporcionais ou não, a questão da reeleição, existem pontos que eu acho que são muito mais pertinentes e urgentes na reforma política do que necessariamente só a questão do tempo de mandato para definir aí um comportamento eleitoral e uma estrutura política desse país mais evoluída. O movimento de combate à corrupção vai mais além ao questionar se a reforma em tramitação na Câmara é mais de interesse político que populacional. Tudo casuísmo que interessa apenas e tão somente a quem está votando. A situação, por exemplo, de aumentar um ano de mandato é coisa mais absurda. Logo, isso prova de fato que a reforma é necessária, mas é a reforma que o povo quer, que impeça o abuso do poder político, que impeça o abuso do poder econômico, que dê à representação, de fato, uma legitimidade. Aquele que vota no Congresso, aquele que vota na Assembleia e no Senado, de fato responda ao interesse dessa classe, de quem precisa da política pública, de quem depende da política pública e, acima de tudo, do grande interesse que é o interesse popular. Todas as propostas devem passar por 3 novas votações, sendo a segunda na Câmara dos Deputados e outras 2 no Senado, antes de serem encaminhadas à sanção presidencial.